nós precisamos entender, né, como é que o Senhor vai trabalhando, né? Então é sempre importante a gente saber quem é o Senhor na nossa vida. E é muito natural que no começo do ano todos nós façamos planos. Mas a gente não faz só planos, não. A gente quer mudanças. Geralmente mudanças boas, né? Não é verdade? Nós queremos mudanças. E hoje é tempo de mudança. Hoje é um tempo de mudança. Aliás, todos os dias é um tempo de mudança. As pessoas que não mudam, elas, muito obrigada, são problemáticas, viu? Tem que mudar, né, gente? Tem que mudar. Eu falava ali no comecinho, quando eu cheguei, falava ali com a Sônia e com a Sibeli sobre os cabelos, né? E se tem uma coisa que muda nas mulheres, principalmente, nos homens nem tanto, mas os homens estão evoluindo nisso, eu acho muito legal, né? Eu não sei, se vocês virem minhas fotos, qualquer dia desse eu vou fazer um daqueles aqueles rios assim, mudando o estilo do meu cabelo, é inacreditável. Eu acho que deve ter assim, mais de 20, né? Mais de 20 assim, modelos de corte, cor, penteado no meu cabelo. Então a gente gosta de mudanças. A questão é que mudanças que nós queremos para as nossas vidas. E eu quero contar algo para vocês que aconteceu comigo. No comecinho de janeiro, um dia, do nada, eu estava conversando e eu vi um negocinho assim nos meus cílios, né? Eu falei, nossa, eu tenho um pelinho aqui nos meus cílios, e passava aquele negocinho aqui nos meus cílios, eu tentava tirar e não saía, e eu ficava toda hora com aquele negócio, aquele fiozinho no meu olho, e eu olhava e eu vi o fiozinho. Então eu falei, se eu via o fiozinho, ele estava fora de mim, não é verdade? Então eu falei, nossa, que estranho. E passei colírio, e lavei o olho, e passei shampoozinho, e nada desse negócio saía. Aí eu comecei a ficar assustada. Eu falei, nossa, que estranho, o que está acontecendo, né? Parece que tem um fio aqui, eu não consigo tirar, e eu olhava no espelho, e eu não conseguia ver aquele fiozinho. Ia para lá e voltava para cá, ia para lá e voltava para cá. Eu falei, não, está aqui no meu olho. Mas eu falei, poxa, ele está aqui no meu olho, como eu consigo vê-lo? E aquilo foi me incomodando. E aquilo foi me incomodando muito. Eu falei, nossa, que estranho. O que será que é isso? Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu não vi o fiozinho, mas ele estava lá. E aí eu piscava o olho e ia para cá. Aí eu piscava o olho e voltava para cá, né? Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui na médica. Eu falei, não, eu vou lá, quem pode resolver isso para mim. Ó, voltou aqui, beleza. Né? E aí eu fui no pronto-socorro, no oftalmologista, porque eu não queria marcar consulta. Aquele negócio aqui no meu olho. Oi, não quer. Não tá aqui. E fui aí comecei a ler, porque antes de ir na médica eu já comecei a ler. Ler o que será que está acontecendo, o que pode acontecer, será que estou com problema na minha vista, será que... Aquelas coisas todas que a gente fica, mas eu estava muito preocupada mesmo. Porque eu nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha acontecido isso. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa. E eu cheguei para a médica e falei, doutor, ó, eu estou vendo um fiozinho aqui no meu olho. Aí eu pisco, ele fica para lá, daqui a pouco ele volta para cá. Parece assim, uma teia, sabe? Um negócio estranho, assim, né? E aí ela falou, eu falei assim, eu estava olhando aí, mas eu não sei se é isso, né? Aí ela falou assim, isso que você tem se chama moscas volantes. Eu falei, como? Moscas volantes. E aí eu falei assim, ok, doutora, mas e aí, né? Eu falei, tá, né?
mosca boa, né? Aí ela falou assim, ó, então, tem um negócio para te falar, né? A pessoa, quando ela chega a uma certa idade, pode acontecer isso. Porque a nossa parte gelatinosa no olho, ela foi explicando tecnicamente, tá bom? Né? De vez em quando ele envelhece, aí aparece essa tal das moscas volantes, né? Aí eu falei, tá, doutora, então, mas e aí, né? Vai passar um colírio, né? Aí ela falou, ó, não tem cura não. Eu falei, não tem cura? Eu vou ficar com esse negócio aqui no meu olho o tempo todo, ele passa pra... Doutora, ele me incomoda, ele fica vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. E aí ela falou assim, não tem cura não. Mas você não precisa se preocupar não, porque daqui a pouco o seu olho se acostuma. E aí você já não vai ver, porque o seu cérebro vai ajudar você de tal forma que ele vai ignorar isso daí. E aí eu falei assim, não, eu não acredito não, eu fui revoltada para casa. Ela falou assim, olha, mas por via das dúvidas, vamos pedir um exame específico da retina, só para ver. Mas se você tivesse problema na retina, você já não estava nem enxergando mais. Né? Então, é bem possível que não seja, mas só por precaução, vamos fazer um exame da retina. Ok. Aí eu fui ler, né? Ela me explicou tudo lá, mas eu queria ler, eu queria saber. E era isso mesmo. Ou seja, gente, eu tô velha, entenderam? E eu tenho esse risquinho. E ele ainda não foi embora, não. Continuo vendo ele aqui. Quando tá mais escuro, eu sinto menos. Mas quando tá mais claro, ele aparece aqui para me perturbar. E quando eu tô assistindo os filmes, ele aparece bastante. Então, eu tô velha. E aparece as tal das moscas volantes, né? Já chega os pernilongos no calor, aí as moscas, não é verdade? Aí as moscas volantes me aparecem dentro do meu olho, né? E é triste, sabe? Porque eu queria mudar essa situação. É triste, eu queria mudar essa situação, mas não tem como, né? Ela me disse, eu estou ficando velha e isso pode acontecer. Pode acontecer com muita gente, né? Então, quando a gente pensa na questão física, tem coisas que a gente não pode mais resolver. Ou seja, não tem mais jeito. Entendeu? Quando você fica velha, não dá tempo, não dá para você renovar depois que ficou velha. Entendeu? Não dá mais. Né? Então, fisicamente, as mudanças, elas nunca são para te favorecer. Né? Elas sempre vão piorar um bocadinho. Tá ruim, vai piorar um pouquinho mais. Né? E aí o que eu fui para casa? Fui pedir para Deus, por favor, né? Não permita que eu não enxergue, né? Não permita assim que minha vista fica tão velha ao ponto de ter um monte de moscas volantes aqui na minha cara, né? Porque parece que ela está aqui, sabe? Ela fica eu mexo aqui o olho, ela vem para me dizer que eu estou velha, né? Então tem algumas questões na nossa vida física que elas não tem jeito mais, entendeu? Mas a boa nova desta noite, meus irmãos, é que na vida espiritual, ainda que você esteja velho, carrancudo, tudo se faz novo. Entende? Para a vida espiritual tem soluções. Para a vida espiritual tem novidade, tem mudanças, tem crescimento, tem amadurecimento, tem vida. Tem novidade de vida. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. E hoje eu quero pensar com você o que é que nós precisamos aprender com esse texto. Eu queria trazer algumas lições, 3 lições que eu tiro desse texto. Pode parecer que a gente vai falar de uma coisa, mas nós vamos falar de outra. Vocês sabem que eu tenho uma forma de ler o texto bíblico, querendo buscar sempre mais e mais. Lucas capítulo 13. Eu espero compartilhar isso com vocês e que vocês possam crescer. Então, o Evangelho de Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher
que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, glorificado seja o teu nome, porque as questões espirituais diante do Senhor podem ser mudadas. Nós queremos mudanças para nós, e nós somos uma igreja, e é por isso falamos das questões espirituais. Eu sempre vou dizendo para vocês que espiritual é tudo, é verdade. Mas, por exemplo, eu tenho a minha vida aqui, a minha vista eu sei que não vai mudar mais. Não é verdade? O que eu vou fazer? Eu vou cuidar dela, vou tentar tomar uma vitamina para não envelhecer tanto, a coitadinha da vista, né? E eu me manter apenas com essa mosquinha aqui. Só com uma mosquinha, pelo menos essa é a minha intenção. Aliás, eu acho que são 2, né? É que a outra está bem no cantinho, entendeu? Eu acho que são 2, né? Então, para vocês verem, gente, então ela sempre vai te lembrar de alguma coisa, que tem algumas coisas que não mudam, mas na vida espiritual muda sim. Então, o que eu aprendo com esse texto e que é importante para nós? Olha, guarda esse exemplo mesmo das minhas moscas volantes, porque quando vocês guardarem esse texto, vocês vão lembrar. Há mudança na vida espiritual. Tem coisas na sua vida que podem mudar verdadeiramente. Ainda que o seu físico diga, não vai mudar. Mas quando o Senhor opera nas nossas vidas, ainda que a gente tenha essas questões, o que é de fato importante, Ele muda. Creiam nisso. E o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto é que nós precisamos ter conhecimento. E por quê? Onde que está isso aqui? Olha o que a palavra do Senhor diz. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Preciso explicar para vocês o que significa isso. Na época de Jesus, eles tanto iam no templo quanto iam na sinagoga, verdade? Por que eu falo que eles iam no templo? Porque Jesus chega na porta do templo, tem um monte ali de vendedores, e o que ele faz? Ele fica muito nervoso, bate, quebra, não sei o quê, que esse aqui na casa do meu pai, não foi isso? Vocês se lembram do texto? Então tinha templo, mas também tinha sinagoga. Por que a sinagoga? Na época da escravidão ali na Babilônia, foi impedido que os judeus pudessem se reunir no templo. Então não dava para eles irem para o templo. Então, o que eles fizeram? Não dá para ir no templo. No templo acontecia o quê? O que acontecia no templo? No templo acontecia o sacrifício, no templo acontecia as adorações. Então o templo era um lugar, não era tanto para o ensino, mas era para esse momento que se reunia o povo, que adorava, que oferecia o sacrifício, que tinha lá o véu do templo, lembra? Entendeu? Então aquilo demandava muito tempo, demandava muitas pessoas, demandava um espaço maior. Quando eles ficam então escravos e não tinham acesso com facilidade, se cria
se forma nesse momento as chamadas sinagogas. Mas as sinagogas tinham um propósito específico, para que o povo não pudesse se esquecer do Senhor Deus. Eles se reúnem para aprender. A sinagoga, o objetivo da sinagoga é que eles se reuniam ali para ler a Torá, para estudar, para pensar sobre o texto bíblico. Então a sinagoga não tinha esse negócio de adoração, não tinha esse negócio de oferecer sacrifícios, isso era para o templo. A sinagoga era tão somente para as pessoas lerem e estudarem. Olha o que diz. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então, as pessoas que foram até ali, foram com esse propósito de aprender, de ler, de estudar, de analisar o texto bíblico. Sem conhecimento, a gente empobrece, meus irmãos. E por que eu falo que a gente precisa conhecer? Porque Jesus vai na sinagoga para ensinar. Então, o templo era para a adoração, era para o sacrifício, a sinagoga era para o ensino. Se essa mulher não vai para aprender, ela não é liberta. Mas é mais do que isso. Porque se você observar bem o texto, você vai olhando e ele fala assim: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. A questão é, por que uma mulher que está 18 anos sofrendo com um espírito imundo, né? E ela está num lugar onde há o Espírito Santo, há ali homens de Deus, pessoas de Deus, estudando a palavra, e nenhuma percebeu que ela estava sofrendo. Sequer ela. Ou, bem, talvez ela soubesse. O texto não fala. Somente com compreensão, somente estudando, é que nós vamos perceber algumas coisas que as outras pessoas não percebem. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, né, está ali, ele vai lá e cura essa mulher. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. É pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo a respeito do estado dela é que pode-se fazer alguma coisa. Somente eu e você, através do nosso conhecimento da palavra de Deus, é que podemos mudar a nossa vida espiritual. Não pense que a gente vai mudar a nossa vida se a gente não conhecer a respeito dela. Se a gente não conhecer o estado em que nós estamos. A palavra de Deus, ela vai nos revelar isso. Ela vai nos mostrar, por exemplo, os nossos pensamentos. Ela vai nos mostrar os nossos sentimentos. Ela vai nos mostrar inclusive o nosso comportamento. E através da palavra de Deus é que a gente vai se perceber enquanto ser humano. É aquela coisa assim que a gente diz assim: eu não estou assim, não quero nem saber, para mim não tem importância. E a gente caminha, mas lá dentro está doendo. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar: ó, você está falando alguma coisa com a boca, mas lá dentro está diferente. Não é assim que a palavra de Deus fala? Né? A gente mente para todo mundo, mas para Deus não dá para mentir, não é verdade? Porque o Espírito Santo está dentro de nós e vai nos mostrando. Mas isso só acontece quando a gente conhece sobre as coisas, quando a gente sabe sobre nós. Mas essa revelação é através da palavra de Deus. Ou seja, como é que Jesus percebeu que aquela mulher estava ali sofrendo com aquela doença? Como é que ele percebeu que aquilo não era uma doença física? Não era uma doença física. E o texto vai falar, né? Porque o evangelista aqui, ele deixou bem claro, porque provavelmente foi manifestado em algum momento, né? Porque assim,
quando se conta a história, não se conta tudo, não conta todos os detalhes. Mas quando o escritor está falando que tinha um espírito que a mantinha doente, precisa ter conhecimento para entender que ali está acontecendo alguma coisa. E é a palavra de Deus que vai fazer isso conosco. A mudança vai acontecer na sua vida, meu irmão, mas você precisa conhecer sobre a palavra do Senhor. Por isso, estar na sinagoga é diferente de estar no templo. Estar na sinagoga, como o Senhor Jesus Cristo ensinando, e o que ele estava ensinando? Ele estava ensinando a sua visão sobre o reino de Deus, era isso. E era uma visão, inclusive, muito mais avançada do que estava acontecendo naquela época. Não é sem razão que a liderança ali não gostou, não. Porque olha que ponto que a gente chega, né? Vendo uma pessoa que foi liberta, não fica feliz, fica nervoso. Entendeu? É mais ou menos assim. Está o louvor aqui, o som está altíssimo, a bateria está lá no último volume, mas está todo mundo cantando, adorando ao Senhor, estamos celebrando, e o negócio está assim, você vê que todas as pessoas estão envolvidas, e de repente tem alguém assim, o louvor foi bonito, né? Mas está muito barulho, nossa, não está aguentando mais. É você ver o óbvio, mas não vê. Então, o conhecimento faz isso, promove isso para nós, promove mudanças, meus irmãos. As mudanças vão acontecer se nós tivermos conhecimento. A igreja vai crescer, vai mudar, vai avançar, vai evoluir, se ela se preocupar em conhecer a palavra de Deus. E não é ler a Bíblia todos os dias, é guardar os textos bíblicos. Guardar no sentido de aquilo fazer diferença para você. Vocês querem ver o quanto isso é importante? Eu vou perguntar. Ano de 2023, você é capaz de apontar aí três episódios que, lendo a palavra de Deus aqui na igreja, aquilo trouxe mudança para a sua vida? 3, porque um ano todo, né? 12 meses, né? 3 é pouco. E aí você fala assim, nossa, eu acho que eu lembro de um. Mas talvez eu lembre de um. Isso demonstra o quanto nós estamos engajados em conhecer. Porque se a gente não consegue nem lembrar, pelo menos um dia, vamos sair de 3 para um dia, isso significa que às vezes a gente pode estar vindo aqui e não ter mudança nenhuma. Mas isso é a palavra de Deus. Entende o quanto isso é importante? Porque se você passa o ano inteiro estando aqui aos domingos, alguns vêm nas quartas-feiras, graças a Deus, né? E não houve nenhuma mudança, não houve conhecimento. Entende? Não houve conhecimento. Nós precisamos entender que aquela mulher mudou, porque havia conhecimento ali onde ela estava. É por isso. Mas também ela mudou porque ela foi para conhecer alguma coisa. Porque na sinagoga só ia para aprender. Então é a disposição, às vezes, que a gente se coloca para vir aqui. É aquele tempo que nós estamos sentados e alguém vai falar, e aí eu vejo de tudo aqui, gente. Porque assim, a gente está na frente e a gente vê de tudo. Tem gente que dorme, tem gente que olha tudo lá para trás, tem gente que levanta muitas vezes, né? Tem gente que fica folheando a Bíblia assim. Eu não consigo entender. Como é que eu estou explicando o negócio e a pessoa está folheando? Então, é porque não está prestando atenção. E aí não tem conhecimento. Não tem conhecimento. É
disso, meus irmãos, nós estamos aqui já finalizando o mês de janeiro. E você não pode mais continuar no lugar onde se aprende sem aprender nada. Porque se você não aprende, não há mudança. Então, há de se ter conhecimento. Não se permita mais. Senão é melhor fazer outra coisa, entende? Eu digo, tornar o seu tempo mais agradável. Nós somos todos adultos aqui, a grande maioria. É importante nós pensarmos nisso. A mudança espiritual só acontece através do conhecimento. Senão é só engano. E o conhecimento precisa acontecer com você. Com você. Amém? Amém. O segundo ensinamento que eu tiro desse texto está exatamente nesse momento do verso 16. Porque Jesus a vê, Jesus impôs a mão sobre ela, não é verdade? Porque a imposição ela tinha um significado, certo? Tinha um significado, é um significado espiritual, né? Você não vai no médico e ele impõe a mão sobre você. Não, a gente só impõe a mão, é um ambiente espiritual, viu? Tá bom? O médico ele usa um monte de coisa, mas ele não impõe a mão, não. Vai em qualquer outro lugar, ninguém põe. Não vai, sei lá, um campo de futebol, né? Você viu jogar alguém pôr na mão? Você não tem. Né? Os jogadores vão lá, vão jogar, não é? Aí o treinador fala assim, vamos lá, vou pôr a mão, você vai jogar. Lógico que não, não é verdade? Ele fala assim, você treinou bem, né? Fez tudo que tinha para fazer, agora faz o aquecimento. É isso? E aí então, Jesus impõe ali a mão sobre ela e ela se endireita. Na semana que vem a gente vai falar sobre esse estado dela, tá bom? Mas na semana que vem. Hoje vamos ficar só aqui. E aí alguém fica indignado porque Jesus curou no sábado. Quando a gente não conhece, a gente não tem discernimento entre o que é bom, o que é ruim, discernimento do que pode fazer ou o que não pode fazer. E porque Jesus conhecia, ele tem discernimento. Mas o homem não. O homem não. Ele fica indignado. Ele fica com raiva. Porque ele acredita que era só para ensinar. Como se o ensinamento não produzisse nada. O dirigente. E Jesus Cristo então diz para ele no verso 16, refletindo, vocês estão entendendo? Ele está refletindo sobre aquilo que ele já conhece. Ele diz, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Vocês cuidam dos animais, vocês cuidam das suas casas, vocês cuidam dos seus empregos, vocês cuidam dos seus filhos, vocês cuidam das suas famílias, mas vocês não cuidam da sua vida espiritual, que pode te levar, inclusive, dependendo como é que você está, para uma vida infernal. É isso que ele está querendo dizer. Vocês cuidam de tudo e não cuidam da sua vida espiritual. Tem que ter discernimento para pensar que a coisa que é mais valiosa na sua vida é a sua vida. E é a sua vida espiritual. A gente arranja tempo para tudo. A gente arranja dinheiro até para fazer viagem que a gente não pode pagar. É verdade ou não é? Mas não conseguimos investir na nossa vida espiritual, no conhecimento de Deus, que vai trazer discernimento de vida para nós,
para decisões importantes que a gente vai fazer, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas, a forma como a gente vai cuidar dos nossos filhos, a forma como a gente vai lidar com a nossa família, com o nosso emprego, com o nosso tempo, com a nossa sabedoria, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Nos falta discernimento, e o conhecimento é que vai nos trazer discernimento de como é que nós estamos, de como é que está o nosso estado, meus irmãos. As coisas podem mudar, mas elas vão mudar a partir do conhecimento, para que a gente tenha discernimento e tome boas atitudes na nossa vida. Qualquer coisa nos mantém longe do conhecimento da palavra de Deus. A gente faz um monte de coisa durante o dia todo. Quando é que nós nos debruçamos na palavra do Senhor para refletir e para tirar dali ensinamentos que nos fazem então conduzir os nossos dias melhores? Às vezes o que sobra são meros minutos. Quanto sobra? E a gente quer discernimento, e a gente quer sabedoria, e a gente quer inteligência, e a gente quer escape. O Senhor não quer nos convidar para viver uma vida debaixo dos milagres dele. O Senhor quer trazer para nós uma vida em que nós sejamos donos da nossa vida, donos da nossa vida, capazes, maduros, mas sobretudo felizes. O Senhor não quer escravos, o Senhor disse que quer amigos. O Senhor não quer meras pessoas obedientes a elas. O Senhor quer pessoas capazes de tomar boas decisões na vida, de viver melhor. Tem um homem na sinagoga, dirigente, que não foi capaz de olhar e falar assim: houve um milagre aqui, vamos louvar o Senhor. A pessoa que não tem discernimento, ela é mais reclamona. Pode olhar, aquela pessoa que só reclama. Vocês devem conhecer muita gente assim. Quando eu estou muito reclamona, eu falo para o Gustavo: você me avisa, porque às vezes eu fico sem discernimento, preciso de alguém com a boca de Deus para poder falar para mim. Mas tem vezes que não precisa. Eu mesmo falo: como eu estou chata, como está ruim, eu vou ter que mudar, acho que eu tenho que ficar lá mais tempo aos pés conversando com o Senhor para poder limpar essas coisas que estão aqui dentro de mim. Somente uma pessoa madura é capaz de